Olá! A AFEPESP esteve presente no encontro da Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência Social, quando o presidente Antônio Carlos Duarte Moreira conversou com o senador Paulo Paim. Senador Paulo Paim, eu quero cumprimentá-lo pelo magnífico ato que o senhor reuniu lideranças de todo o Brasil aqui no Senado Federal. Senador, uma pergunta. Com a sua larga experiência, o senhor acha que essa reforma poderá voltar em 2019? Não tenho dúvida que eles voltarão. Eu acho que em 2018 eles estão quase jogando a toalha. Estão no canto do ringue, mas estão ainda resistindo. Nós vamos estar sempre mobilizados para que ela não passe em 2018 e não passe também em 2019. Essa é uma luta permanente, que é a CPI da Previdência, da Previdência, que eu fui presidente, o Hélio José foi relator. Nós provamos que eles afastaram trilhões de reais da nossa Seguridade. Então você tem que fazer uma reforma de gestão, fiscalização, combate à sonegação, à fraude, à corrupção, a esses refis que eles dão, a propensão indébita, essa maldita DRU. A DRU chegou a tirar 1 trilhão e pouco. É isso o cenário que estamos vivendo. Então, fazendo uma reforma somente na gestão, não tirando um direito do trabalhador rural, da área privada, da área pública, de aposentado e pensionista, nós teremos superávit ainda por décadas e décadas, décadas e décadas. Então são mentirosos? São muito mentirosos, são cara de pau. Eu digo que chega a ser uma molecagem, como essa história de querer fazer intervenção no Rio e dizer que depois vai suspender para aprovar a reforma. Isso é brincar com o Exército, brincar com as Forças Armadas, brincar com o povo gaúcho, brincar com o povo do Rio de Janeiro, brincar com o povo brasileiro, brincar com todos os estados. Onde é que se viu? Você manda intervir, depois retira, para querer votar uma proposta de acabar com a Previdência, e depois vai lá e vai intervir de novo. Isso eu não vi em país do mundo nenhum. Por isso que eu digo que é molecagem. E como a molecagem não vai passar, essa reforma vai para a gaveta. Foi o senador Paulo Paim que falou à AFEPESP na TV. E agora uma saudação do senador Paulo Paim aos servidores públicos de todo o Brasil, angustiado por essas ameaças que o governo do presidente Michel Temer tem intentado contra eles. Eu só posso fazer aqui uma justa homenagem aos servidores públicos de todo o Brasil que se mobilizaram, que foram à luta, se uniram aos trabalhadores da área privada, aos rurais, aos idosos, todos numa longa caminhada. Eu fiquei muito indignado com aquela propaganda que eles botaram na TV, dizendo que servidor ganha muito, trabalha pouco e se aposenta cedo. É praticamente chamar o servidor de vagabundo. Isso é um desrespeito total. Como é que um governo me faz uma propaganda como essa? Quer chamar de vagabundo? Vai chamar quem se aposentou com cerca de 30 mil e com menos de 55 anos. Outros da equipe dele na mesma área. E não o servidor público, que esse contribuiu. E contribuiu sobre o total do vencimento a vida toda. E vai continuar pagando mesmo depois de aposentado. Tem aí cara do governo dele que se aposentou como governador com 4 aninhos de mandato. Ganha 30 mil reais por mês. Isso sim que é malandragem. O servidor, eu tenho parentes servidores, tenho amigos servidores. Eu sei o que é você atender o público, servir o público. Por isso que é servidor público. Eles merecem respeito. Essa reforma não vai passar e não há de tirar direito de nenhum trabalhador, nem da área pública, nem da área privada. Vida longa aos trabalhadores públicos. Foi um grande prazer em cumprimentá-lo e entrevistá-lo também. Prazer Obrigado. Foi nosso. Um abraço a todos. Este encontro do presidente Duarte Moreira com o senador Paulo Paim, presidente da CPI da Previdência, que apurou o superávit desta pasta, foi no dia 19 de fevereiro no auditório Petrônio Portela. A Frente Parlamentar Mista da Previdência Social, neste encontro, discutiu esse tema envolvendo as reformas no Brasil e da Argentina. Um dos convidados ilustres, Júlio Fluentes, presidente da CLAT, Confederação Latino-Americana e Caribe dos Trabalhadores do Estado, falou à nossa reportagem sobre a situação dos argentinos com as reformas. Confira. Los trabajadores en la Argentina están en una situación de lucha
porque el gobierno de Mauricio Macri apenas asumió, ha asumido las recetas, nuevamente la receta del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto qué implica? Ajuste, es decir, tomar medidas, sacarle, como decimos nosotros, sacarle a los pobres para darle a los ricos. ¿Y eso en qué cómo se traduce? Pérdida de puestos de trabajo, pérdida de presupuesto en los servicios y, por ejemplo, uno de los grandes ejemplos fue la reforma previsional, que implica bajarle los haberes a los jubilados, es decir, ajuste. Bueno, por supuesto los trabajadores y el pueblo argentino está en la calle dando lucha. Y bueno, sin duda resentidos, porque si se baja a servidores públicos de los lugares de trabajo, si se baja el presupuesto, bueno, la calidad del servicio que se brinda se resiente, o sea, es un servicio, empieza a bajar la calidad del servicio público. É importante registrar que a FEPESP, nos anos 80, participou das atividades da CLAT, sendo o atual presidente o representante da entidade em diversos encontros. A CLAT é filiada à AT, Associação dos Trabalhadores Estatais, e todas filiadas à OIT, Organização Internacional do Trabalho. O Brasil tem assento na CLAT por meio da CSPB, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, organização que também teve apoio da FEPESP para ser formada nos anos 50. Este evento reuniu as entidades que protagonizaram esse movimento, que questiona a informação oficial de déficit da Previdência Social, apresentando números que demonstram o superávit. A entidade nacional que trabalha há anos com este tema é a ANFIP, que no ano passado, em 2017, por meio da APAFISP, esteve no Fórum AFEPESP Reforma Previdenciária, com a palestrante Sandra Teresa Paiva Miranda, que também explicou todo esse problema da Previdência no nosso programa. Nesta semana, de retomada dos trabalhos em Brasília, os dois temas mais comentados foram a possível votação da reforma da Previdência e a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. O coordenador de patrimônio da FEPESP, Renato Del Moura, que acompanha todos os eventos em São Paulo e em Brasília, falou do significado do encontro das entidades no evento da Frente Parlamentar. É importantíssima a união de todas as entidades para que, nesse momento, todos fiquem unidos e cobrem dos seus parlamentares, cobrem dos senadores, dos deputados, a decisão de não aprovar essa PEC e nem colocá-la em votação. O senador Paulo Paim hoje foi espetacular, liderando, discursando exatamente em prol do servidor público e do trabalhador. Foi muito importante a participação da Associação dos Funcionários Públicos aqui em Brasília, com a sua comitiva, importantíssimo realmente. Nós não podemos deixar aprovar a PEC da morte que acaba com a aposentadoria do trabalhador. A recriação da Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência Social foi de iniciativa do senador Paulo Paim e do deputado Arnaldo Faria de Sá, em parceria com a ANFIP e as centrais e entidades associativas e sindicais. A frente conta com o apoio de mais de 50 entidades, sobretudo organizações sindicais do setor público e privado. Faremos um intervalo e voltaremos com essa cobertura especial gravada em Brasília. Olá! Você está assistindo o programa de televisão da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o AFEPESP na TV. A AFEPESP é a maior entidade geral de servidores públicos da América Latina, fundada em 1931, com o objetivo de congregar os servidores públicos e seus familiares. A nossa grade de programação inclui reportagens e entrevistas exclusivas, abordando temas de interesse dos servidores públicos e outros gerais. Continue conosco. A AFEPESP produz informação de qualidade, com responsabilidade e credibilidade. O grupo da FEPESP, que esteve em Brasília neste dia importante de eventos no Senado e na Câmara, foi formado pelo presidente Duarte Moreira, a segunda vice-presidente Edna Pedroso de Moraes e os coordenadores Renato Del Moura, do Patrimônio, e Letícia Jobert Andrade de Mello, da Secretaria-Geral. Após o encontro no auditório do Senado, a nossa equipe de reportagem conversou com deputados federais sobre a questão do adiamento da votação da reforma da Previdência, diante deste fato novo da intervenção federal. Acompanhe o comentário da deputada federal Luísa Erundina, que enfatizou os problemas das políticas públicas que seguem os conceitos do Estado mínimo. Olha, isso é o receituário
do liberalismo, do neoliberalismo, isso no mundo inteiro, que é exatamente propor o Estado mínimo e para que as coisas facilitem para o mercado, para o capital. E o desmonte do Estado passa, evidentemente, pelo esvaziamento da estrutura administrativa, e os servidores públicos, que são os principais atores e agentes públicos na prestação das políticas públicas e de atenção e respeito aos direitos sociais, aos direitos humanos, aos direitos de cidadania, são os mais afetados. Está provado que esse governo, que além de realmente não ter compromisso com a democracia, não tem compromisso com a justiça social, a PEC 95, que limitou os investimentos ou congelou os investimentos públicos por 20 anos, atenta, sem dúvida nenhuma, contra o Estado, um Estado soberano, um Estado como árbitro do bem comum e um Estado competente, no sentido de garantir aquilo que é princípio dele e que está se perdendo. Então é isso que está colocado na atual conjuntura, com muita gravidade no Brasil e no mundo todo, e é preciso que as sociedades democráticas reajam a esse quadro e detenham essa sanha destrutiva, privatista, rentista, privilegiando o capital acima de tudo, para se ter a garantia dos direitos humanos, dos direitos sociais e dos direitos de cidadania. A deputada Luísa Erundina falou sobre a possibilidade de votação da reforma da Previdência em 2018 ou em 2019. Olha, meu receio é que eles não têm condições de aprová-la até as eleições e deixem essa pauta para depois que ocorrer as eleições, por conta de que grande parte da dificuldade deles de conseguir o número de votos necessário é o receio dos candidatos à reeleição, em relação aos eleitores, que são absolutamente contrários a essa reforma, que atenta contra as conquistas históricas dos trabalhadores e do povo brasileiro. Eles terminem retomando essa pauta num momento em que não haverá mais ameaça de não se reeleger, ou então quem não se reelegeu já está dado que não volta para cá, e isso pode ser um fator que possa estimular que eles adiem a votação da matéria, a sua pauta aqui na Casa, no Congresso, para depois das eleições, para ver se conseguem o número de votos que eles não conseguiram até agora, para poder votar a matéria antes das eleições. Como a sessão sobre a intervenção federal estava em curso, quando nossa equipe de reportagem fazia esta cobertura, ouvimos o deputado federal Orlando Silva, que explicou os impactos da intervenção na tramitação da PEC. Veja, aprovado o decreto pelo Congresso Nacional, nós vamos enterrar a reforma da Previdência. Por quê? Porque a Constituição brasileira considera que a intervenção no Estado é algo gravíssimo para momentos de sérias crises. Em sendo assim, na medida que haja a intervenção em algum Estado, em alguma unidade da Federação, a Constituição prevê que fica impedida qualquer modificação na Constituição do Brasil. Portanto, na medida que o governo decidiu intervir no Rio de Janeiro, ele assumiu que não tinha votos para aprovar a reforma da Previdência e assumiu que até dezembro não será pautada aqui na Casa qualquer mudança na Constituição. O deputado federal Gilberto Nascimento falou sobre a tramitação da PEC e intervenção. É impossível hoje, segundo o artigo, segundo a Constituição, é impossível nós votarmos qualquer PEC, qualquer medida, qualquer alteração de Constituição nesta Casa, vivendo o Brasil no momento como está vivendo, que é o caso da intervenção no Rio de Janeiro. É um Estado que está sofrendo intervenção. Então, com isso, automaticamente, como o decreto também vai até 31 de dezembro de 2018, consequentemente, este ano, provavelmente, não se vote mais a reforma da Previdência Social. A movimentação na Câmara dos Deputados foi em torno desta votação que aprovou a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. A nossa equipe acompanhou a coletiva do ministro da Defesa, Raul Jungmann,
quando explicou aos jornalistas sobre o mandato coletivo e outros aspectos da intervenção. Eu queria comunicar aos senhores e senhoras, nesse momento que nós estamos aqui dando essa entrevista, no Rio de Janeiro, as Forças Armadas, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, estão bloqueando todas as rodovias de acesso ao Rio de Janeiro. E também todos aqueles pontos identificados de maior quantidade de roubo de carga. Essa operação, ela faz parte, gostaria de chamar a atenção, da garantia da lei e da ordem, que vem vigindo desde meados do ano passado. Portanto, e aproveitando para responder àqueles que perguntam sobre o planejamento do interventor, quero dizer que há um planejamento de GLO, que há um planejamento de coordenação anterior entre as Forças Armadas, as polícias e a Secretaria de Segurança, que segue normalmente. Então, essa notícia que eu trago aqui agora, os senhores e senhoras, faz parte deste planejamento. E aproveito aqui para procurar esclarecer dois mal-entendidos. O primeiro deles, que referia anteriormente a mandato coletivo de captura. Na verdade, o mandato coletivo é um mandato de busca e apreensão. Esse mandato de busca e apreensão é feito pelas polícias, não é feito pelas Forças Armadas e só é feito a partir de uma ordem judicial e acompanhado pelo Ministério Público. Portanto, repetindo, o mandado coletivo é de busca e apreensão, é feito pelas polícias a partir de uma ordem judicial e acompanhado pelo Ministério Público. Por que o mandado coletivo de busca e apreensão se faz necessário? Porque muitas vezes a atividade de inteligência, ela toma conhecimento de que um crime está acontecendo no lugar, de que há um tráfico naquele lugar, mas ela não consegue, pelas informações, saber exatamente aonde ele está acontecendo, em qual casa, em que domicílio. Então, é solicitado ao juiz que uma determinada área possa ser objeto, aí sim, de um mandato de busca e apreensão coletivo, a ser feito num conjunto de casas. A segunda dos esclarecimentos que eu gostaria de dar é o seguinte: nós temos uma intervenção que é um ato de natureza político-administrativo e que é feito pelo presidente da República e que é votado, aprovado ou não pelo Congresso Nacional. Uma outra coisa é o que nós chamamos de garantia da lei e da ordem, que diz respeito não a questões político-administrativas, mas a questões de emprego das Forças Armadas. Como o general interventor tem uma cadeira claramente como interventor e uma cadeira também na natureza das ações militares, porque é comandante militar do leste, cria-se uma confusão se entendendo que é uma intervenção militar quando a intervenção ela é uma intervenção federal e de cunho civil. Então eu pediria que os senhores e senhoras esclarecessem isso. Não é o fato de que o interventor é um general que ele manda por ser interventor exatamente nas questões militares, mas é por ser militar e estar dentro daquilo que nós chamamos de garantia da lei e da ordem que ele faz parte da garantia da lei e da ordem. Essa garantia da lei e da ordem, de qual o general Braga é o responsável no Rio de Janeiro, é coordenada a partir de Brasília pelo Estado-Maior Conjunto, pelo chefe do Estado-Maior Conjunto. Espero ter esclarecido a natureza de uma e de outra das intervenções. E a GLO, como os senhores sabem, ela já está vigindo, ela já acontece, ela está em curso. Quanto ao planejamento das ações político-administrativas do interventor, ele está fazendo este diagnóstico, apresentará ao presidente da República que o nomeou e, evidentemente, os recursos serão então destacados. O ministro ainda explicou mais sobre a intervenção no Rio de Janeiro e as preocupações dos estados vizinhos. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é que, diante do planejamento pré-estabelecido, nesse instante, aproximadamente um efetivo de 3 mil homens das Forças Armadas, mais Força Nacional, mais a Polícia Rodoviária Federal, estão bloqueando todas as rodovias de acesso do Rio de Janeiro.
estão bloqueando também aqueles pontos tidos como críticos de acesso entre a rede rodoviária federal e a rede estadual, ou seja, onde há exatamente o transbordo. Isso é o que está sendo feito nesse momento e o Comando Militar do Leste deve trazer maiores informações aos senhores e senhoras. O crime esse é um dos sintomas, já se nacionalizou e internacionalizou. Então, hoje você tem um comando que se encontra em alguns presídios e penitenciárias que se transformaram no home office, né? No quartel-general do crime. Ora, veja você, o nosso sistema penitenciário, e eles estão nacionalizados ou internacionalizados. Quanto a isso, o ministro Torquato Jardim está fazendo uma reunião com os secretários de segurança do Espírito Santo, de Minas Gerais e de São Paulo para tratar desse problema e essa hipótese. Você acompanhou, a AFEPESP está trabalhando com muita atenção em todos os temas que envolvem os servidores públicos, incluindo essa novidade da intervenção com o trabalho conjunto dos civis e militares. Este trabalho em Brasília, pelos líderes da entidade, é realizado com precisão nos momentos fundamentais de debate com os parlamentares. Vale informar que no dia 20 de fevereiro, os representantes dos servidores públicos realizaram um ato simbólico de enterro da reforma da Previdência. Estes temas e outros estão na pauta de trabalho da AFEPESP e na nossa grade de programação. Obrigada e continue conosco. Uma mãe, uma batalhadora. Um pai, um amigo. Um filho, um irmão. Toda vida é importante. Por isso, o governo federal está se unindo aos estados, municípios, sistema judiciário e sociedade civil para implantar o Plano Nacional de Segurança Pública, para reduzir os homicídios, combater a violência contra a mulher, revisar o sistema penitenciário e evitar que armas e drogas entrem no país. A vida merece mais. Como funciona a vacina de febre amarela para crianças? Crianças de 9 meses a 2 anos de idade devem receber a dose padrão da vacina. Crianças a partir de 2 anos de idade devem receber a dose fracionada. Crianças com menos de 9 meses de idade não podem ser vacinadas, mas há outras formas de protegê-las. Use repelentes de acordo com a faixa etária. Instale mosquiteiros. Vista-as com roupas compridas. Febre amarela. Informação para todos. Vacina para quem precisa. Olá! Nesta semana em todo o mundo, o dia 8 de março é consagrado para celebrar as conquistas femininas em vários setores. O reconhecimento do trabalho, o direito à saúde e também a participação da mulher nas decisões sociais do Estado. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas no início dos anos 70, como forma de ampliar o debate da situação da mulher em todos os países, especialmente na questão dos direitos trabalhistas. No Brasil, a primeira mulher a ser eleita deputada federal foi Carlota Pereira de Queiroz, na Assembleia Constituinte de 1934. Sua primeira formação foi o magistério, sendo professora por poucos anos. Ingressou na Faculdade de Medicina de São Paulo, conquistando seu diploma em 1926, com destacada carreira médica em São Paulo. Após a Revolução de 1932, com a Assembleia Constituinte, que São Paulo tinha 22 cadeiras, Carlota conquistou seu lugar no Parlamento Nacional, com quase 180 mil votos. Seu mandato foi até 1937, quando Getúlio Vargas fechou o Congresso no golpe do Estado Novo. Relembrar a história de Carlota Queiroz é uma forma de homenagear todas as mulheres que buscam trabalhos em setores mais conservadores de gênero, como na política. O ano de 2018 é de eleições gerais no Brasil. E a mulher aparece nas legendas partidárias ainda por conta da cota mínima. Lembre-se que é fundamental escolher legisladores conscientes e comprometidos com todos os problemas da sociedade, independente do gênero. Aproveite a história inspiradora da médica Carlota, que trabalhou na educação, na saúde e na política em busca de um país melhor. Até breve! Antes
Antes de finalizarmos o programa desta semana, convido você para conhecer o sistema Flexi Reserva, exclusivo da AFEPESP para agendamento das unidades de lazer da associação. Esse sistema funciona 24 horas pela internet, com telas de fácil acesso e você conecta a partir do site da AFEPESP. E como estamos falando das unidades de lazer, vamos encerrar o programa de hoje com imagens selecionadas de Moinho Velho, AFEPESP Monte Verde, que foi oficialmente inaugurada no mês de fevereiro, sendo o patrono o conselheiro vitalício e coordenador administrativo João Batista Carvalho. Em breve, mostraremos como foi mais esse evento de sucesso da AFEPESP. Aproveite nossa dica. Obrigado por sua audiência e até a próxima semana.